Olá! Como prometido, neste vídeo aqui eu vou falar sobre a perspectiva libertária a respeito da educação. E aí o assunto começa a ficar bastante sensível, porque a nossa Constituição diz que a educação é um direito fundamental. E muito da demagogia, especialmente dos políticos, gira em torno da educação. Nesse período de eleição, as propostas todas giram em torno de saúde, educação e segurança, Bom, tirando esse aspecto aí, politiqueiro da educação, e tirando o fato de que a Constituição diz que a educação é um direito fundamental, nós não podemos afirmar, deixando essas coisas de lado, nós não podemos afirmar que a educação é um direito natural. Então veja, a educação pode ser um direito fundamental, mas a educação não é um direito natural. E aqui eu vou ter que explicar isso um pouquinho melhor, essa diferença um pouquinho melhor num outro vídeo, tá? Nesse vídeo eu vou partir do pressuposto de que a educação não é um direito natural, eu vou explicar um pouquinho melhor por quê. Mas, cuidado! Para entender bem isso aqui, você precisa entender bem a diferença entre direitos fundamentais ou direitos humanos, que são positivados, na Constituição ou na ordem internacional. Tem que entender a diferença entre direitos fundamentais ou direitos humanos e direitos naturais. A educação pode ser um direito fundamental, pode ser um direito humano, mas a educação não é um direito natural. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. A pessoa tem todo o direito, entre aspas, a pessoa tem todo o direito, a pessoa tem toda a prerrogativa de buscar a melhor educação possível para si. Nessa perspectiva, os pais têm todo o direito de buscarem a melhor educação possível para os seus filhos. Inclusive, pagando uma escola particular ou educando eles em casa. Isso é uma coisa. Mas, em que sentido a educação não pode ser considerada um direito natural? No sentido de que uma pessoa não tem o direito de obrigar outra pessoa a custear a sua própria educação. Não, isso não é possível. Se alguém quiser voluntariamente pagar pelos estudos de outra pessoa, isso inclui o pai pagar pelos estudos do seu filho, mas se alguém quiser voluntariamente custear os estudos de outra pessoa, isso é uma coisa, está dentro da esfera de vontade da pessoa, mas uma pessoa não pode obrigar a outra a custear os seus estudos. Veja só, vamos entender isso de maneira muito simples. Vamos imaginar que eu quisesse obrigar você a pagar uma escola particular para os meus filhos. E imagine que eu colocasse uma arma na sua cabeça ou desse um jeito de retirar dinheiro da sua conta para que você pague a educação dos meus filhos. Entre mim e você, isso seria um roubo ou um furto, se eu não usasse de violência ou de ameaça, Com duas pessoas fica muito claro o caráter injusto dessa iniciativa. Com duas pessoas fica muito claro que uma pessoa não pode ser obrigada a pagar pela educação de outra, certo? Agora, por que com 200 milhões de pessoas é diferente? Por que quando eu saio da esfera de duas e passo para 200 milhões, aquilo que com duas pessoas seria injusto, seria imoral, com 200 milhões passa a ser justo, moral, desejável? Como escreveu Eidin Balu no passado, quantas pessoas são necessárias para transformar um crime num ato justo? Bom, esse é o primeiro ponto, então, que o libertarianismo vai nos ensinar a respeito desse assunto da educação. A educação não é um direito natural. Mas lembrando que eu ainda vou postar um vídeo sobre a diferença entre direitos fundamentais ou direitos humanos e direitos naturais. A educação, então, não é, segundo o libertarianismo, um direito natural. Lembrando, um pai tem todo o direito de fornecer a melhor educação para o seu filho, seja matriculando ele numa escola, seja ensinando ele em casa. Mas ninguém pode obrigar uma outra pessoa a custear os estudos para si ou para os seus filhos. E já que nós estamos falando de direitos naturais, vamos falar um pouquinho da ordem natural, vamos falar um pouquinho da natureza das coisas. Na sua natureza, a educação é algo liberal por excelência. Para que haja aprendizado, é necessário que haja liberdade. E mais do que isso, é necessário que haja interesse da pessoa que está aprendendo, da pessoa que está sendo educada. E mais do que isso,
nesse aspecto liberal, é necessário que se compreendam as necessidades daquela pessoa e que se adapte a educação às necessidades daquela pessoa. Então, na sua natureza, na sua essência, a educação é algo liberal. E todos os esforços do Estado por promover educação universal e compulsória não vão mudar a natureza da educação, não vão mudar aquilo que a educação é na sua essência. A educação é essencialmente liberal. Depende de liberdade e depende de interesse do indivíduo que está aprendendo. E é exatamente por isso que eu sou um entusiasta do homeschooling. E é exatamente por isso que eu mantenho, inclusive, esse canal aqui. Por quê? A informação está disponível aqui de forma liberal. Você busca a informação que você precisa e a gente alia aqui, então, tenta aliar o seu interesse com a minha didática para que você aprenda alguma coisa. É por isso que eu sou entusiasta do homeschooling e é por isso que eu mantenho esse canal aqui. Aliás, as duas coisas na minha vida começaram mais ou menos ao mesmo tempo, por causa do caráter liberal da educação. E com isso já fica bem fácil de entender o segundo problema, o segundo ponto que a teoria libertária, a ética libertária, o libertarianismo nos informam aqui a respeito da educação. Você consegue entender onde está o furo, onde está o problema da obrigação compulsória, da matrícula compulsória ou da educação universal e compulsória. Tudo bem, as pessoas podem ser muito bem intencionadas. Eu não estou questionando aqui, no geral, a boa intenção das pessoas envolvidas com o universo da educação. Os políticos usam isso de forma totalmente eleitoreira e demagógica, mas as pessoas envolvidas nesse universo da educação, especialmente da rede de ensino, tanto privada quanto pública, certamente têm a melhor das intenções, mas a questão não é essa. A questão é que educação obrigatória, educação compulsória, não tem como produzir bons frutos, porque a educação só produz resultado se ela for praticada de forma liberal. Então, diante disso, não é de admirar, diante dessa obrigação compulsória, obrigatória, opressiva, não é de admirar que os índices de sucesso, né, os índices que medem aí o desempenho da educação básica, obrigatória, pública brasileira sejam tão ruins. Então esse é o segundo ponto, e esse ponto já vai nos informar imediatamente um terceiro aspecto aí que o libertarianismo tem a nos dizer a respeito da educação, e agora falando então da educação compulsória, da educação obrigatória. Muito além de toda essa boa vontade, toda essa boa intenção dos agentes do sistema educacional, o que o libertarianismo nos ensina, nos informa, é que a educação obrigatória, com um controle, com um currículo centralizado, é apenas uma maneira de controlar a população e de passar então uma determinada agenda política para a população. Não é de admirar também que haja tanta doutrinação nas escolas. E aqui eu não estou falando só de escola pública, eu estou falando de escola privada também, porque o currículo mínimo obrigatório é uma forma de controlar a informação que chega a todas as pessoas, seja aquelas que estão no ensino público, seja aquelas que estão no ensino privado. Então, o que o libertarianismo tem a nos dizer é que estabelecimento de currículos mínimos é apenas uma forma de o Estado controlar as pessoas, ou mais do que isso, é uma forma de que os políticos que estão no Estado, aquele bando de bandidos que usa da estrutura estatal para roubar os outros e para oprimir os outros, essa é apenas uma forma de os políticos e de o Estado, então, controlar o que é ensinado para a população e, mais do que isso, transferir uma determinada agenda política para a população. Aí você para pensar e coloca no pacote aí ideologia de gênero, marxismo cultural, uma série de outras coisas, e isso fica tudo muito claro. Deu para entender isso? Então não é apenas aquela boa intenção, de boa intenção o inferno está cheio, né? Não é apenas aquela boa intenção de que a educação precisa ser obrigatória. Não, além disso, existe um currículo mínimo para escolas públicas e para escolas particulares. E essa decisão do STF é tão esdrúxula porque diz que esse currículo mínimo, por meio da legislação, por intermédio de uma
padronização de uma disciplina legislativa, mas diz que esse currículo mínimo deve ser observado também para o homeschooling. É por isso que essa decisão do STF é tão esdrúxula. Por quê? Vai contra a própria natureza liberal da educação, vai contra a própria natureza da educação domiciliar, do homeschooling, e na verdade apenas transporta essa ideia de controle estatal da população para dentro dos lares. Por isso que essa decisão do STF, entre tantas outras coisas, né, mas por isso que essa decisão do STF a respeito do homeschooling é tão esdrúxula. Bom, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na compreensão desse assunto, eu vou deixar aqui na descrição o link para o PDF de um livro do Murray Rothbard, que se chama Educação Livre e Obrigatória. E já que eu estou falando aqui da parte de baixo, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. Um forte abraço e até a próxima.